abraçar aí todas as famílias de Burarama, em especial, né? As famílias italianas com essa festa maravilhosa. Tudo está sendo preparado aqui para esse desfile com muito carinho. As pessoas que estão aí nas suas mesas, nas tendas, poderão acompanhar pelo telão, tá? Painel de LED? Ok, muito bem. É com muito orgulho que damos início a essa ação que celebra a força da cultura e da identidade de Burarama. Há lugares que guardam mais do que paisagens, guardam histórias, e Burarama certamente é um desses lugares. Para dar início a essa apresentação, convidamos Vitória Evelyn. A Vitória traz em suas mãos muito mais que uma almofada. Ela conduz uma ativa bordada com afeto e com memória. Com contraste cheio, nó francês e corrente, a almofada retrata uma trajetória de vida marcada pela coragem de deixar o interior em busca de novos horizontes. E o retorno às origens, onde o coração sempre encontrou o seu verdadeiro lar. As casas bordadas representam os lugares que colhem essa caminhada. Os caminhos revelam mudanças, desafios e conquistas, enquanto a natureza simboliza a liberdade. Lembrando que, independentemente da distância percorrida, sempre existe um caminho de volta para onde mora o coração. Mariângela, por favor. Mariângela Grilo Fassarella, ela que é uma das principais referências na preservação do bordado artesanal de Burarama, filha de Ana Perim Grilo, uma das fundadoras do grupo de bordadeiras da comunidade. Mariângela deu continuidade ao legado da mãe e tornou-se uma das criadoras e lideranças das meninas bordadeiras de Burarama. Desde a década de 70, a tradição do ensino do bordado para crianças, adolescentes e mulheres da comunidade. E a Mariângela vai recitar um verso para todos os presentes. Aqui. Sou uma jovem de uns 30 e poucos anos, tá? Mentira, tô brincando. Eu falava esse verso quando eu era adolescente. Aí, como agora eu já estou na idade mais avançada, eu posso esquecer uma coisa. Vamos lá? É uma poesia chamada Miss Brasil, que dizia assim: eu estava no meu sertão sossegada, quando ouvi dizer com certeza que lá no Rio se fazia um concurso de beleza. Então, pensei cá comigo, vou me meter nessas trovengas. Não sou filha de lamonga, nem meu pai é um capenga. Rumei mala, farofa, parti para o lado da estação. Comprei passagem só de ida, pensando em não voltar mais não. Ao chegar na capital, vocês pensam que eu me atrapalhei? Procurei a pensão do Manduca e para lá se encaminhei. No outro dia seguinte, com esse vestido de chita, bolsa debaixo do braço, chapé com laço de fita, saí. Ao chegar na encruzilhada da rua, vocês pensam que me atrapalhei? Aí veio um cara e falou assim: essa aí que tá boa para ser Miss Brasil. Então, se apertei o laço de fita na cintura e respondi assim para ele: eu vim aqui para isso mesmo, mostrar minha formosura. Aí fui procurar um jornal para avisar minha chegada. Paguei bem caro o dono e saí entusiasmada. Para ver meu nome sair, já estava de zóio comprido. Quando afinal encontrei na seção de objeto perdido. Ó, que drô, que riba para dentro de mim.
Gastei tanto vim de longe para ter uns tratos assim. Ah, eu não fico aqui mais não, eu vou embora. Burarama, Burarama, eu não vivo sem você. Ai, que saudade dessa terra dentre as serras, doce terra onde eu nasci. Essa é a Mariângela. Vamos lá, dando continuidade então às nossas meninas, convidamos a Ana Lúcia Fagundes de Assis. Quando escreveu sua trajetória para o ponto de memórias das bordadeiras e reconstruiu sua árvore genealógica, Ana Lúcia descobriu que muitas das narrativas cantadas por Mariângela tinham profunda ligação com sua própria história e com a de sua família. Entre conversas, risos e reencontros, inclusive das histórias que Mariângela relembra com carinho, nasceu uma amizade e juntas elas seguem ensinando às novas gerações o conhecimento do bordado livre, transformando linhas em memória, cultura e identidade. Palmas. Mais uma, Maria Lúcia Ribeiro Gava. Iniciou sua trajetória no bordado em 1982, ao lado de Mariângela Grilo Fassarella. Após anos dedicados à educação, retornou ao grupo em 2016, reencontrando no bordado sua grande paixão. Para ela, cada ponto representa paz, amor, bem-estar, tornando o bordado uma verdadeira forma de cuidar do coração e da alma. Mais uma menina bordadeira, Clemilda dos Santos. Encontrou no bordado muito mais do que uma atividade artesanal. Encontrou um caminho de superação. Para ela, cada peça bordada transforma sentimento em arte, funcionando como uma terapia que fortalece, liberta e dá novos significados à vida. Em uma palavra, define sua história com o bordado como superação. A Laís Onofre Lima encontrou no bordado uma nova motivação para viver após momentos difíceis. Entre linhas e agulhas, redescobriu a alegria, fortaleceu os laços de amizade e passou a ocupar a mente com criatividade e esperança. Para ela, o bordado pode ser resumido em uma única palavra: gratidão. Eunice, vamos lá, Eunice. Eunice Leopoldino Dardengo Fassarella celebra a alegria de ver o trabalho das meninas bordadeiras de Burarama conquistar novos espaços e alcançar pessoas que muitas vezes ainda não conhecem a história por trás de cada bordado. Para ela, é gratificante despertar curiosidade, sentimentos e pertencimento. E que o traço livre cria uma conexão antes mesmo de ser compreendido, aproximando quem borda e quem recebe a obra. Para Eunice produzir e presentear alguém com uma peça, o sentimento que permanece é o mesmo, de muita alegria. Julieta Rabi Costalonga acredita que cada bordado carrega uma história que merece ser compartilhada. Ao lado das demais artesãs, acompanha o reconhecimento crescente do grupo, despertando a curiosidade de quem conhece esse trabalho e mostrando que o talento das bordadeiras vai muito além da comunidade. Cada ponto bordado é uma oportunidade de levar a cultura, a memória e a identidade de Burarama para mais pessoas. Cadê mais palmas para a Julieta? Maria Hilda Monteiro de Aguiar. Ela encontrou nas meninas bordadeiras um espaço de acolhimento durante um período delicado de sua vida. O grupo
lhe proporcionou aprendizado, convivência, novas experiências, renovando sua alegria e mostrando que compartilhar conhecimento também é uma forma de cuidar dos outros. Para ela, o bordado é sinônimo de alegria. Muito bem, convidamos agora a Ana Maria Almeida da Silva. Há 7 anos ela encontrou no bordado um novo começo. Antes reservada, tímida, descobriu no grupo um ambiente de acolhimento que transformou sua forma de viver e se relacionar. Hoje ela define essa experiência como uma grande conquista pessoal que lhe proporcionou confiança, amizade e um novo olhar sobre a vida. Em nome dessas, convidamos as demais bordadeiras para prestigiarem esse momento. Com a realização do Sebrae Espírito Santo e apoio da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, apresentamos a coleção Corações, que é inspirada no tema Floresta Viva, Café e Cultura, e remete ao encontro entre a natureza, as tradições locais e o talento das meninas bordadeiras de Burarama. Convidamos a Adriana Pinheiro, coordenadora de turismo rural, representando a Prefeitura de Cachoeiro. Boa tarde a todos. Deixa eu só achar o que eu escrevi aqui. Bem, nós, como Secretaria de Cultura e Turismo, estamos aqui representando a Prefeitura e, em nome da minha subsecretária de Cultura e Turismo, Isabel Bremide, minha subsecretária de Cultura, Cristiane, e o nosso querido secretário de Cultura e Turismo, Wanderson, estou aqui para agradecer, juntamente com o Sebrae, essa parceria maravilhosa que estamos fazendo neste processo de turismo neste território. A gente aqui está falando de Pacotuba, Cafundó e Burarama. E está aqui, nesse momento, falando com vocês e assistindo e co-realizando junto com o Sebrae, esse evento é maravilhoso. E também participando dessa festa linda italiana, que é a primeira vez que eu venho, é uma honra estar aqui com vocês. Então, nós só queremos agradecer, tá, Luciana? E ao Sebrae, por todo o carinho,
por todo o envolvimento e pertencimento dentro desse território. Muito obrigada. Muito bem, muito obrigado, Adriana, pelas suas palavras. Convidamos agora o superintendente do Sebrae Espírito Santo, Pedro Rigo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, nossas queridas meninas bordadeiras de Burarama. Não é justo eu falar. Eu vou chamar a Luciana para falar em nome do Sebrae. Faça favor, Luciana. Faça favor, Luciana. É ela que estimulou, que está presente com vocês. O meu papel do Ivaí Segueto, que está aqui, nosso gerente regional aqui sul, é apoiar. Estou aí com você, Luciana. Eu sou tímida igual a Maria Ângela. Boa tarde a todos. Bom, primeiro é um privilégio para mim, privilégio pessoal. Espera aí, que a Maria Ângela está tentando me ver, tadinha. É um privilégio pessoal poder participar desse projeto, porque todas elas são muito especiais. E nesse curto período, além de me ensinar a bordar, porque eu não estou com a camisa institucional, é porque elas me ensinaram a bordar e eu tenho a minha própria camisa bordada pelas bordadeiras de Burarama e com as bordadeiras de Burarama. Então, para mim, esse é um motivo de orgulho, porque é um trabalho muito lindo e são histórias marcantes, histórias de vida e que estão registradas numa arte que é incrível e que agora está lançada através da coleção Corações, que só fala de sentimentos. Sentimentos delas, sentimentos do território, do corredor ecológico Burarama, Pacotuba, Cafundó, e que nós podemos levar para casa agora como lembranças, que serão eternizadas, né? Para além das memórias. Agora elas são físicas. Então, eu só tenho a agradecer a todas as meninas, especialmente a Maria Ângela, mas a todas, porque o empenho e o comprometimento delas é que, de fato, faz a diferença para que esse projeto seja um sucesso. Porque o Sebrae é serviço de apoio, não é? Se o território não quer, a gente não consegue fazer. Então, é porque elas nos abraçaram, assim como todo o corredor ecológico, é que esse projeto de turismo sustentável do corredor ecológico tem sido sucesso. Obrigada. Parabéns, Luciana, pelo trabalho. Eu estou aqui porque eu recebi um convite, uma carta, um convite muito especial de estar aqui. Então, com muita alegria, eu estou me dedicando meu dia de hoje para estar com vocês aqui. E eu quero fazer um desafio a vocês. A nossa equipe do marketing me encomendou de vir aqui para que vocês possam avaliar um desafio que o Sebrae vai fazer para vocês. A gente tem costume de fazer bolsas autorais de promoção do nosso território capixaba, e essa bolsa roda o Brasil em presentes especiais que a gente oferta. E a gente quer encomendar a vocês bolsas autorais. Topa? Maravilha! Então, a Luciana vai cuidar disso aqui. Obrigado, Luciana, parabéns. E vai toda a equipe do Sebrae pelo apoio a essa atividade dessas nossas queridas meninas bordadeiras de Burarama. Um abraço. Obrigado, Pedro Rigo, Luciana. Bom, essa foi a abertura do evento, tá, gente? Tem muita coisa para acontecer. Aí, tá tranquilo aí, né? Sentadinho. Apresentamos a seguir as candidatas a Miss Cachoeiro de 2026, vestindo as camisas oficiais confeccionadas pela Casa da Estampa, enriquecidas com o bordado artesanal das meninas bordadeiras de Burarama. Mesmo sem nunca terem se encontrado, bordadeiras e candidatas se conectaram. As cores, os traços e os desenhos escolhidos refletiram a essência de cada jovem, como se cada bordado já soubesse quem o vestiria. Força, delicadeza, superação, segurança e alegria unem essas mulheres em uma conexão invisível,
onde o bordado aproxima gerações. Começamos com Ana Clara. Ana Clara veste uma camisa com bordado livre na composição floral. As flores de pétalas abertas e contornos marcantes em tom bronze ganham vida através do ponto atrás e do ponto cheio, que preenchem o design com brilho e sofisticação. Delicadas ramificações e folhas minimalistas dão movimento ao arranjo, sentindo o frescor da flora. No coração de cada flor, o ponto nó francês, em tons dourados, cria miolos texturizados que capta a luz a cada movimento, simbolizando a riqueza de nossa terra. A gola redonda e as barras das mangas com acabamento em linha pontilhada contínua que conecta o design artesanal e identidade visual do Miss Cachoeiro de Itapemirim, transformando essa camisa em uma verdadeira joia da moda autoral e afetiva. Palmas! Convidamos agora a Laísa Vitória, vestindo uma camisa que traz a borboleta como símbolo da liberdade, da transformação e da autenticidade. O ponto atrás desenha suas asas com traços finos e preciosos, enquanto os ramos quentes evocam a leveza e o frescor da natureza. O ponto nó francês adiciona delicados relevos às antenas, enriquecendo a composição com textura e delicadeza. O acabamento pontilhado em tons de caramelo e dourado na gola e nas mangas harmoniza a peça com a identidade visual do Miss Cachoeiro. Assim como no bordado livre não existe dois pontos exatamente iguais, na natureza também não existem duas borboletas idênticas. Cada criação é única, refletindo a singularidade de quem a produz e de quem a veste. Convidamos agora Maria Eduarda, vestindo uma camisa de bordado livre contemporâneo, os contornos das folhas desenhadas com a precisão e fluidez do ponto haste em tom verde-oliva. O contraste e o relevo de cor em tons vermelho e laranja destacam-se no centro das folhagens, executados com o ponto nó francês e ponto cheio. Esses elementos tridimensionais simulam pequenos frutos silvestres, ou desabrochar flores, trazendo calor, textura e uma rica vibração de cores que harmoniza perfeitamente com os cabelos ruivos da modelo. A gola redonda e as barras das mangas em tom caramelo, com acabamento geométrico, adiciona ritmo e modernização à peça. Agora é a vez de Marilane Monteiro, vestindo uma camisa inspirada na delicadeza da flora silvestre. A composição destaca uma flor de pétalas longas em tons terrosos, harmoniza com ramos e folhagens em verde musgo e verde oliva. O ponto atrás desenha caules e ramificações com leveza e elegância, enquanto o ponto cheio dá forma às folhas. Os delicados botões em rosa vibrante, executados com o ponto nó francês, acrescentam textura, relevo e representam o desabrochar da natureza. O acabamento pontilhado em tom rosa na gola e nas mangas dialoga com os detalhes do bordado e com a identidade visual do Miss Cachoeiro de Itapemirim, transformando a peça em uma expressão de moda autoral, sensibilidade e pertencimento. Convidamos agora a Milena Esperotto, vestindo uma camisa com a delicadeza do bordado livre, por meio de traços finos, texturas e relevos que dão vida a um delicado ramo floral silvestre.
nas folhas e ramos executados em ponto margarida. O Veja Olivra aqui uma composição leve e natural, destacando a elegância da flora. Os pequenos frutos bordados em tons de pêssego e terracota com o ponto nó francês conferem volume e tridimensionalidade que remetem à riqueza da natureza. Finalizando a criação, o ponto atrás desenha com precisão os traços do símbolo e da identidade visual do Miss Cachoeiro. Os tons caramelo e dourado harmonizam toda a composição, transformando a camisa em uma expressão de arte. Nayara Correa, vestindo uma camisa com a delicadeza do bordado livre, por meio de traços finos, texturas e relevos que dão vida a um delicado ramo floral silvestre. Nas folhas e ramos executados em ponto margarida, o Verde Olivra cria uma composição leve e natural, destacando a elegância da flora. Os pequenos frutos bordados em tons de pêssego e terracota, com ponto nó francês, conferem volume e tridimensionalidade que revelam a natureza. Finalizando, o ponto atrás desenha com precisão os traços do símbolo da identidade do visual da Miss Cachoeiro de Itapemirim. Mais uma camisa que é expressão da arte. Patrícia Nunes, vestindo uma camisa que traduz o afeto por meio de um delicado bordado livre. Uma constelação de corações em tons de rosa simboliza o amor, a união e os laços que conectam gerações. O ponto atrás desenha com leveza os contornos de cada coração, enquanto os traços delicados criam a sensação de movimento, como se os corações flutuassem ao vento. A gola redonda recebe um acabamento artesanal em linha contínua na cor azul marinho, harmonizando-se com a tipografia da estampa oficial do Miss. Uma criação que transforma a simplicidade em poesia, revelando que cada coração bordado carrega sentimentos, memórias e a essência dos trabalhos das meninas bordadeiras de Burarama. Dando prosseguimento a Laisa Vitória, tem aí um ponto memória e um painel que celebra a união, a força, corrente e haste, representa a história e a singularidade de cada artesã, emoldurado por ondas azuis e enriquecido por um mostruário de pontos, agulhas e tesouras. O painel simboliza o conhecimento compartilhado e o legado construído por muitas mãos, preservando a memória e a tradição do bordado livre. Palmas! Vamos agora para o coração. Ih, rapaz, comprei um coração desse. Coração confeccionado em tecido rosa poá. Contorno do coração ganha destaque com pontos caseados em linha pink, enquanto a escrita Mãe Bênção de Deus é desenhada com ponto atrás em tom azul. Pequenos ramos laterais em ponto margarida com botões em ponto nó francês, cor de rosa, emolduram a mensagem de devoção. A figura materna é o pilar da ancestralidade e que o bordado, um saber precioso passado com afeto e paciência de geração em geração. A Ecobag apresenta um elegante floral em tons rosa. A inicial A, feito em ponto cheio, finalizado com um bico de crochê lilás feito à mão, selando a união de várias artes manuais.
agora teremos um coração de tecido xadrez azul e branco. Serve como tela para a escrita Infância Feliz, bordada com ponto atrás marrom. A técnica de costura une as estampas, enquanto o bordado desenha as duas casinhas simples, árvores e um sol radiante. Essa peça remete à doçura da infância, aquela sempre vivida perto da família, pés no chão e acolhida no calor da comunidade. O sentimento se estende para a Ecobag, que traz o conceito sustentável a reaproveitar um retalho de bolso jeans. Em torno desse bolso, a natureza ganha vida com o bordado em ponto cheio, folhas verdes estruturadas e flores silvestres. É um lembrete de que todos nós guardamos uma infância de memórias. Emoldurado pelo aro de madeira, bordado de um coração com arranjos verdes delicados, sustentam pétala de flores em tons quentes de laranja e amarelo. No centro, a palavra força é bordada em tom azul, sustentada por uma linha pontilhada vermelha no ponto de corrente. A peça celebra a força silenciosa que tantas mulheres carregam dentro de si e que muitas vezes não é demonstrado, mas que, através do bordado livre, ganha voz. A bolsa, bordada com libélulas em tons marrons, transcreve a força da transformação e a clareza espiritual, estando fortemente associada à capacidade de superação de obstáculos. Temos agora o delicado beija-flor em pleno voo, contornado no clássico ponto atrás em tom lilás. Ele se aproxima de uma flor azul preenchida com ponto cheio e miolo alaranjado em ponto de nós texturizados. Beija-flor simboliza a necessidade constante de nos sustentarmos e nos alimentarmos emocionalmente para seguir voos cada vez mais altos. Mochila de ramos florais clássicos de pétalas pontiagudas bordadas em tom vinho, com folhas verdes, representando a bagagem de sonhos e afetos que levamos em nossa mochila de vida durante nossa caminhada. Temos agora um coração em tecido azul, com pompons na borda. Traz um desenho bordado de duas casas sob um sol e nuvens, contornado em ponto atrás e cercados por uma moldura geométrica de zigue-zague. As casas representam o porto seguro, a nossa viagem. Podemos voar para novos lugares, mas o coração sempre anseia pelo retorno ao lar. A bolsa, com seu bordado livre de correntes e ponto francês, traduzindo a forte simbologia da identidade local de Burarama, a união das pessoas com a beleza e a preservação do território. Temos agora emoldurado em vermelho vivo, é um registro histórico e geográfico em bordado livre,
e reconstrói o cenário icônico da vila, com a igreja de Burarama no topo de uma escadaria de pedras, cercada por casinhas coloridas e copas de árvores trabalhadas em ponto cheio e ponto atrás. Este quadro é a ponte física entre épocas distintas. Ele representa a floresta e o início da comunidade em 1917 e retoma com a tendência e o centenário em 2017. Trata-se de um registro que atravessou décadas e gerações de famílias locais, que hoje é transformado em patrimônio e arte viva pelas mãos dedicadas das meninas bordadeiras de Burarama. Temos agora a camisa branca com retalho listrado em rosa e branco, representando os caminhos percorridos ao longo da vida. Coração formado por ramos em ponto haste, ponto margarida, com flores em ponto teia, envolve a palavra gratidão, bordada em ponto atrás, simbolizando o sentimento de quem retorna às suas origens. O quadro de uma janela de Burarama emoldurado em ponto corrente, o bordado retrata a vista da janela para as montanhas, a igreja, os pássaros, o casario de Burarama, uma paisagem afetiva que traduz o acolhimento, a memória e o carinho pela terra natal, eternizados em fios e pontos. Temos agora a camisa bordada com imponente borboleta em tons de lilás e roxo. Utilizando o ponto cheio, a peça é enriquecida por flores em ponto nó francês e folhagem em verde oliva. A composição simboliza a liberdade, a transformação e a certeza de que, mesmo seguindo novos caminhos, a alma sempre encontra o caminho de volta às origens. O quadro é moldurado por um coração em ponto corrente. O bordado traz a mensagem: encontre suas asas, cercada por delicadas borboletas em relevo. A obra representa o reencontro com a própria essência, mostrando que as maiores conquistas florescem quando permanecemos conectados a nossas raízes. A camisa em tecido preto, longas hastes em ponto corrente, sustentam flores em tons de amarelo e laranja, bordadas em ponto cheio. A composição representa uma mesma linhagem familiar, flores que desabrocham em tempos diferentes, mas compartilham as mesmas raízes, valores e histórias. O bastidor retrata uma árvore genealógica, onde o tronco e os galhos unem os nomes das famílias por meio de um coração bordado em ponto cheio com relevo. A obra simboliza a força dos laços familiares e celebra o legado transmitido de geração em geração, mostrando que toda história floresce a partir de suas raízes. A fé que sustenta a comunidade é representada nessa camisa, com a imagem de Nossa Senhora da Penha, ocupando o centro da composição, contornada pelo ponto corrente, emoldurada por delicados detalhes em crochês nas mangas e na gola. A peça simboliza a fé que guia os caminhos, fortalece a família e sustenta a comunidade ao longo das gerações. O quadro Sagrado Coração, bordado com ponto caseado, ponto matiz, miçangas e ramos em ponto margarida, representa a proteção, o amor e a esperança. Uma obra que traduz a certeza de que, quando a fé habita o coração, ela ilumina os caminhos e torna possível a construção de novos recomeços.
Temos agora uma camisa em tecido vermelho. Coração ganha forma por meio de delicadas flores em ponto nó francês e detalhes em ponto corrente, envolvendo uma aplicação central em feltro branco. Composição simboliza o amor como elo que une famílias, fortalece vínculos e conduz cada jornada. Para acompanhar o quadro com moldura escura, protege uma tela de linho rústico, desfiado nas bordas e bordado com um buquê de flores silvestre com ponto margarida. Ponto nó francês e ponto corrente acompanha a palavra amor em ponto atrás. A obra representa simplicidade e afeto e a força desse sentimento capaz de manter vivas as tradições e unir toda a comunidade. Temos agora uma camisa branca que une duas artes tradicionais e delicadeza do bordado livre. Encontra a tradição do crochê nessa peça. As mangas inteiramente trabalhadas em crochê harmonizam-se com ramos de flores amarelas e folhas em tom de verdes, bordados em ponto cheio e ponto folha, simbolizando a leveza, a paz e o acolhimento encontrados no lar e na comunidade. O quadro mostra a natureza com o bordado sobre uma folha seca natural. Um delicado pássaro azul repousa ao lado de uma flor de hibisco, em pontos cheios e nós francês, representando a perfeita integração entre a arte e a natureza. A obra traduz a paciência, o respeito ao meio ambiente e a sensibilidade das meninas bordadeiras de Burarama, transformando elementos naturais em expressão de beleza e sustentabilidade. Uma camisa verde de pano de fundo para uma cascata de margaridas brancas com miolos amarelos, bordados em ponto margarida e unidas por hastes em ponto haste. Celebram a simplicidade, a paz e o frescor das montanhas de Burarama. Composição representa a pureza e a serenidade, características da vida no interior. Encerrando um ciclo iniciado na primeira obra, vamos agora falar desse quadro que apresenta uma nova perspectiva da tradicional janela de Burarama, contornada em ponto corrente, nos tons de amarelo e laranja, sob o olhar sensível de outra bordadeira da comunidade. A paisagem se revela com novos detalhes que enriquecem este cenário. Cada bordadeira imprime sua própria essência, à mesma vista, mostrando que, embora cada olhar seja único, todos compartilham o mesmo sentimento de pertencimento, amor e orgulho pela terra natal. Dando prosseguimento, temos agora uma base suspensa, confeccionada com galho de goiabeira, trazendo a rusticidade da nossa flora local. Os fios de sustentação são correntes em crochê, criando uma cascata delicada. O móvel intercala corações de retalho, com padrões clássicos e alegres, e corações confeccionados na técnica japonesa do amigurumi, nos tons verde, rosa e amarelo. Representa o movimento de ir e voltar pelo território, onde cada coração pendente é uma memória guardada na caminhada das bordadeiras. Sobre uma tela de linho verde, um grande coração contornado em ponto corrente, ao centro as palavras mãe, carinho e amor. São desenhadas à mão livre com a precisão
e a delicadeza do ponto atrás. Na decoração desabrocha um delicado buquê de flores silvestres amarelas. As pétalas das flores são tecidas em ponto margarida, criando volume e textura com miolo em ponto nó francês. As folhas são feitas em ponto haste e ponto folha, com pequenas ramificações, terminando em pontos de nó francês, que simulam botões de ouro no campo. Nessa peça, cada contorno que acolhe o centro é bordado com um ponto tradicional diferente, criando uma moldura rica em texturas e saberes. Ponto pena simulando ramos de trigo ou folhas de palmeira, ponto corrente, ponto haste linear, ponto atrás, ponto corrente, como um cordão de proteção ao redor da paisagem. A paisagem interna do coração bordada desenha os principais pontos turísticos do corredor ecológico, os contornos imponentes da Pedra da Ema, sol radiante, nuvens em ponto caseado e a estrada de terra em ponto haste, cercada por árvores em ponto cheio. Nas laterais, o tributo definitivo Meninas Bordadeiras Burarama. Temos agora um delicado contorno de coração em ponto haste vermelho, decorado do lado esquerdo com flores vibrantes e folhagens. As pétalas das flores são preenchidas com ponto. Sobre um tecido de linho listrado bege é aplicado de forma centralizada um delicado coração na técnica amigurumi. Os dois círculos são emoldurados com cordões e unidos por contas de madeira, finalizando com franja. Temos agora um estandarte com estampa de folhas verdes, estruturado por argolas de madeira e acabamento lateral em ponto caseado. No centro, o bastidor redondo revela um balanço de plantas totalmente contornada em ponto atrás preto. Preenchido com uma terra texturizada feita de ponto nó francês, as suculentas e folhagens internas são desenhadas com ponto cheio, ponto folha e ponto haste. Uma trepadeira sobe pela corda esquerda do balanço, feito com mini folhas em ponto margarida verde. Contornado por um forte e contínuo ponto corrente vermelho, ele abraça o centro da tela. O centro do coração, duas mãos se entrelaçam com força e carinho, desenhadas em um sutil e precioso ponto atrás, com frio preto, representam o acolhimento entre as bordadeiras voluntárias e as crianças aprendizes de Burarama. Do lado esquerdo das mãos, um aglomerado de flores em ponto nó francês e mini corações em ponto cheio, representam as memórias e sentimentos individuais de cada integrante, emoldurando o coração principal, ramos de folhagem em ponto haste e flores silvestres em ponto margarida, representam a biodiversidade que cerca a comunidade, florescendo e crescendo unida.
Um suporte rígido de gesso moldado em formato de coração, borda arrematada por uma corrente de crochê de cor mostarda, delicadamente encapado com tecido bordado, com o coração vazado e circulado por um jardim, com girassol bordado com pétalas em ponto cheio e miolo texturizado, uma flor roxa majestosa em ponto matiz e pequenos botões de flores silvestres em tons de rosa e laranja em ponto margarida e nó francês. As folhas verdes são tecidas em ponto folha e ponto espinha de peixe, demonstrando o requinte técnico alcançado pelas artesãs durante as oficinas de design e capacitação. A parte superior de sustentação é feita com contas de madeira e sementes naturais, remetendo diretamente às matas e caminhos do corredor ecológico Cafundó-Pacotuba. Vamos agora para a apresentação de uma peça especial. Ponto cheio, ponto atrás, ponto hastes, ponto nó francês e ponto partido. A precisão do ponto atrás garante a legibilidade e a fluidez da escrita cursiva, simulando o traço de uma caneta tinteiro que desliza suavemente sobre o tecido. O painel traz o poema Crianças, que reflete a pureza da infância e a passagem do tempo. Quando vos vejo, crianças, cantar, pular, sorrir, nos ombros soltos as tranças, fitas no chão a cair. Quando vos vejo contentes, sem sombras de algum pensar, sem saudade de ausentes, sem os cuidados do lar. Quando vos vejo o olhar doce, sem qualquer um que mirar. Quando se o mundo só fosse o que vós pois e não mais. Então me lembra, criança, que já fui o que vós sois, e ao tombar de esperança, sereis o que eu sou depois. A mensagem é um lembrete sobre a preciosidade da infância e nos convida a honrar as nossas origens e a preservar viva a criança que fomos. O fazer manual se torna um ato de cura e celebração coletiva, abençoado por mãos generosas que, em vez de canetas, usam linhas e agulhas para escrever a identidade de sua terra. Palmas para as meninas bordadeiras de Burarama. Quanta coisa bonita, hein? Com o apoio do Sebrae Espírito Santo, a coleção Corações deixa de ser apenas uma bela expressão cultural e passa a ser um produto com alto valor agregado, identidade territorial e grande potencial de mercado. Cada ponto aqui descrito é um pedaço da história de Burarama, agora registrado em fios que geram renda, preservam a memória e celebram a vida comunitária. Convido a todas as meninas bordadeiras de Burarama que estão presentes se juntarem aí com as representantes para receberem os aplausos
e registrarem este momento através de uma bela foto ali, ó, à frente da igreja, naquele tapete vermelho. Também as misses ali estão. E todos, né, estão convidados aí a prestigiarem e conhecerem os empreendedores que estão expondo e vendendo produtos da região aqui desde amanhã, né? Além de adquirirem lindas peças bordadas pelas meninas bordadeiras de Burarama, realizarem encomendas, elas estão disponíveis aí. Também nós temos muitos produtos da agroindústria da região, empreendimentos que apoiam o desenvolvimento do território, como a Floresta Nacional de Pacotuba. Tá aí uma foto para a história, hein? Uma foto para a história de Burarama. Agradecemos a todos pela presença nesse evento, que é cheio de significado cultural para a comunidade de Burarama. E atenção, hein? Queremos convidar também a todos aí para registrarem uma mensagem para as meninas bordadeiras de Burarama, tá? Nós temos um livro posicionado ali bem em frente à igreja, onde as meninas bordadeiras de Burarama esperam receber aí a sua mensagem. Atenção, tem mais fotos, gente, calma.